Bom dia! 7h30 da manhã, confere aí, graças a paz, bom estarmos juntos. Pastor Sérgio Soares aqui no nosso Manhã com Deus. Hoje, a nossa segunda ministração da série Domínio Próprio. E hoje vamos falar sobre vencendo a precipitação. Meu Deus, a pergunta que não quer calar, você é uma pessoa precipitada? Enquanto você pensa, aquele bom dia nosso, nosso bom dia, dá aquele bom dia, bota aí Manhã com Deus, bota aquela xicrinha de café e vamos juntos caminhar em mais essa ministração. Espero que seja bênção para você e te ajude nessa questão do domínio próprio. Ficou longe o microfone aqui, esqueci. Ao vivo esse mesmo. Vamos lá, então. Bota aquela xícarazinha aí, já vai dizendo qual local do Brasil você é, do mundo onde você fala. Deixa seu nome, pessoal chegando na nossa live. Bom estarmos juntos. Para você que é novo aqui, não conhece, graças a paz, Pastor Sérgio Soares, bacharel em teologia, professor de homilética, que é parte da teologia que trata sobre pregação, também professor de liderança e mentor do crescimento de grupos de igrejas. Então, bom estarmos juntos, mas para você não perder nada que acontece aqui no nosso canal, tá aí, clica nesse inscreva-se, botãozinho vermelho, inscreva-se, depois você vai no sininho e clique em todas, assim, tudo que acontecer aqui vai chegar até você. E, claro, polegarzinho não custa nada. Puxa vida, como eu queria mil curtidazinhas. Não vai doer, não. Só você clicar em curtir. Isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e apresentar esse conteúdo para mais pessoas. O pessoal está chegando, dando bom dia. Graças a paz, beijo no coração a todos. Então vamos lá, queridos. Vamos falar hoje desse assunto delicado que é precipitação. Deixa eu começar a nossa ministração aqui. Vamos lá. Nosso tema é vencendo a precipitação. Vamos lá? Significado segundo o dicionário: precipitação é o ato ou efeito de precipitar-se, ação impensada e apressada. Olha, impensada, não pensei, apressada, fora do tempo, falta de cautela ou reflexão. Então, nessa nossa segunda ministração do nossa série Domínio Próprio, né? Ontem nós falamos sobre guardando a língua na boca. Se você perdeu, meu Deus do céu, vai ter um link aqui em cima aqui sobre a playlist, vão ter todas as nossas ministrações. Foi forte demais, guardando a língua na boca. E sobre precipitação, só te explicar, ensinar uma coisa para você. A palavra precipitação tem a mesma raiz da palavra precipício. É isso mesmo. A raiz etimológica da palavra precipitação é a mesma de precipício. Ou seja, o que é o precipício? Uma queda livre que traz danos gravíssimos para a pessoa. Então, tanto a pessoa que salta de um precipício ou cai de um precipício e uma pessoa precipitada tem o mesmo entendimento. Alguém que vai se dar mal e com isso vai trazer danos pesarosos para si e, quem sabe, até para sua família. Então, tá aí a nossa definição de precipitação. Eu gostei muito quando fala assim, ato ou efeito de precipitar-se, ação impensada e apressada. Todo precipitado, ele não pensa e, por não pensar, acelera as coisas. E como trazer como nosso personagem base, vai ser o rei Saul. O rei Saul, que tem sua história iniciando ali em 1 Samuel, né, capítulo 8, quando o povo pede um rei para Saul, enquanto o povo está aqui pedindo um rei, o povo está pedindo um rei para Samuel, reclamando que não queriam mais ser governados por Deus. O sistema era teocracia, né? Deus no governo mudou para monarquia, um rei, uma pessoa mandando, e ao passo que eles estão reclamando aqui, do outro lado, Saul, filho de Quis, da tribo de Efraim, está perdendo as jumentas, e aí tem todo o desenrolar da história, a história é muito bonita, inicialmente bonita, o fim dela é trágico, né? Porque a gente sabe como Saul vai encerrar o seu ministério. Então, o personagem hoje que nós vamos abordar acerca de precipitação é Saul. E aí talvez fique uma pergunta no seu coração: poxa, pastor, como que Saul é alguém precipitado e ele foi ungido como primeiro rei de Israel? Simples. Primeiro que o rei não foi segundo o coração de Deus, foi segundo o coração do homem.
Mesmo assim, Deus ia confirmar o ministério dele. Saul começa bem. Aqui está a grande questão. Saul começa bem o ministério dele, Saul começa bem dentro da proposta que Deus tinha para a vida dele, mas ao longo da caminhada ele foi se perdendo. E aqui já fica aí um pensamento para a gente. Qual a dificuldade de nós nos mantermos fixos no chamado inicial? Pergunta para mim e para você. Qual a nossa dificuldade em nós nos perdermos no decorrer dos dias, meses e anos do projeto original que Deus tinha para mim e para você? Como eu disse, Saul começa bem, mas ao longo ele vai se perdendo e nesse ato de se perder, ele se torna alguém precipitado, precipício, que levou ruim no ministério dele. Então vamos lá, entendendo essa questão do precipitado do nosso querido Saul, deixa eu colocar para você aqui, então, nosso texto base. Anota aí como devocional para você estudar em casa. Muito bom. É bom a gente estar junto aqui nesse nosso momento aqui, nosso Manhã com Deus, nessa semana, série Domínio Próprio, aula 2, Vencendo a Precipitação. Mas seria bom você agora estar com a Bíblia, tá bom? Se possível, papel e caneta nas mãos, ou até com o seu celular mesmo, para você tome nota e acompanhe. Eu sempre tenho ensinado a vocês, principalmente meus alunos dos nossos múltiplos cursos aqui do nosso instituto, a acompanhar na palavra aquilo que o pregador ou o professor está falando. Não importa se é eu, se é um famoso, não importa. Acompanhe na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de prática e fé. Então, o texto base, 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Então, vamos lá. A situação do erro de Saul. Primeiro, Saul, impaciente com a demora de Samuel, decidiu oferecer sacrifício ele mesmo, desobedecendo a ordem de esperar pelo profeta. Sua precipitação revelou a sua falta de fé e confiança em Deus. Então perceba que a precipitação também está atrelada à falta de fé e à falta de confiança em Deus. Para que eu possa ambientar você na história, depois ler em casa, 1 Samuel capítulo 13, Samuel dá um comando, dá um direcionamento para Saul. Aguardai aqui 7 dias até que eu venha. Ok, 7 dias são 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º dia, as coisas apertam mais. Olha que interessante, era justamente no dia da resposta, no momento onde aquilo que Deus tinha para fazer iria acontecer, que ele ficou apreensivo. Por quê? Ele vai dizer assim, primeiro ele vai sacrificar. Aqui também tem uma outra dica importante, porque Saul era rei. A função dele era de rei e não de sacerdote. Isso muitas vezes implica em pessoas precipitadas que saem da sua área de atuação para ir para o local onde Deus não a chamou. Meu Deus, é forte? Escreve aí, ó. Bota nos comentários. Fortíssimo. Escreve para mim aí. Fortíssimo. Por quê? Ele tem um chamado, foi chamado para uma situação, mas a sua precipitação faz ele se meter em um ministério que Deus não tinha para a vida dele. Nem vou aplicar isso aqui, porque está muito claro, pessoas precipitadas que são chamadas para isso, e se envolvem naquilo e naquilo outro, e acabam acarretando problemas para si, para o ministério, para a igreja, pessoas, etc. Então, a precipitação em sair da onde Deus me colocou para onde eu quero estar atrapalha muita gente. Já valeu por aqui? Deus já falou contigo? Coloca assim, ó, me pegou. Tem gente colocando, escreve aí, ó, me pegou. Se você entendeu que você está caminhando fora daquilo que Deus tem para você, meu irmão, essa é uma manhã de conserto, de você entender que precipitação é o mesmo que precipício. Então escreve aí, me pegou. Te pegou? Então vamos lá. Então a gente entende que o erro dele foi ser precipitado e não ter esperado o tempo que era para esperar. Todos nós sabemos que o tempo é o grande vilão do servo de Deus, né? A gente sabe que a gente não lida muito bem com o tempo, por mais que nós saibamos que para Deus,
1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Para a gente, não. Para a gente, 1 minuto é como 1 hora, 2 minutos é como 3 meses. Então, a gente tem dificuldade em aguardar. E muitas vezes, eu queria que você anotasse isso aí, a precipitação, ela está ligada ao fato de não saber aguardar o tempo. Em específico, nosso aqui, o tempo de Deus. Mas fora do âmbito espiritual, saber esperar o tempo. A nossa vida é regida pelo tempo. Tudo bem que eu também não posso procrastinar e não ser ousado em certos níveis, em adiantar certas coisas da minha vida. Mas é entender que nós somos regidos pelo tempo e muitas vezes não conseguimos obedecer esse tempo. Por conta disso, precipitado, precipício e dores de cabeça. Vamos lá. Consequência do erro de Saul. Vamos ver agora a consequência do erro de Saul. A precipitação de Saul resultou na rejeição de Deus ao seu reinado. Ponto. Só por aqui já é para a gente hoje decidir, não vou ser mais precipitado. Porque perceba, Deus iria confirmar o ministério dele. Deus iria ali ratificar o ministério de Saul, que seria de Saul que viria o Messias. Afinal de contas, é daqui que começa todo esse enredo, da onde viria, da tribo que viria o Messias. Por conta do erro dele, veio Davi, tribo de Judá, Jesus, leão da tribo de Judá. Mas, se Saul tivesse obedecido, Deus confirmado o trono dele, estabelecido nele a promessa que fez para Davi, que só entrou no circuito por causa da precipitação de Saul, olha como um abismo chama o outro. Seria Jesus, filho de Saul, da tribo de Efraim. Olha como uma atitude errada lá atrás discorre com peso durante toda décadas, gerações e gerações. Forte, né? Samuel então declarou que o reino dele seria retirado de Saul e dado a outro homem, Davi. Um que fosse segundo o coração de Deus. Um que não fosse precipitado. Um que não fosse afobado. Um que não fosse alguém que tivesse dificuldade de aguardar o comando, a ordem e o tempo de Deus. Agora talvez tenha ficado mais claro para você o porquê do peso, do dano que sobreveio sobre o ministério de Saul, fruto da precipitação. Então, precipitação, lembra? Antecipar, não conseguir aguardar, falta de fé e confiança. Em Saul gerou tudo isso. Agora eu queria que você refletisse e pensasse em você. O que é que gerou na sua vida a sua precipitação? Eu me lembro, meus alunos sabem disso, eu fui de marinha durante 9 anos e cansei. Cansei de viajar, não aguentava mais e eu fui precipitado. Precipitado como? Pedindo baixa da marinha. Pastor, por que precipitado? Porque havia uma cláusula num artigo que eu poderia pedir 2 anos de afastamento da marinha, viria aqui fora como paisano, não mais como militar, e trabalharia 2 anos aqui fora. Acabou os 2 anos, eu voltaria, me apresentaria e me perguntariam: Sérgio, você quer retornar para a Marinha ou quer ficar mais 2 anos tentando a vida lá fora? Não, eu vou tentar mais 2 anos. Voltaria mais 2 anos. Após esses 4 anos, aí não tinha jeito. Ou eu volto ou é baixa definitiva. De verdade. Se eu não tivesse sido precipitado, nos 2 primeiros anos eu já voltaria correndo para o quartel. A minha precipitação interviu em todo o meu futuro profissional e financeiro. Porque eu fui precipitado, eu não me formei, eu não conversei, eu não analisei, eu simplesmente quis e fiz e quebrei a cara. Experiência minha. Agora, você também já passou por isso? Esse é o problema de sermos precipitados. Vamos lá então, terceiro. O que deveria ter sido feito por Saul? Saul deveria ter esperado pacientemente por Samuel, confiando na promessa e no tempo de Deus. Esse é o certo. Existe uma linha muito tênue, né, entre o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal era que ele fosse o quê? Obediente e aguardasse o tempo. No mundo real, precipitado, não conseguimos aguardar o tempo de Deus e metemos os pés pelas mãos e acabamos trazendo dano para a nossa vida, ministério, família e, quiçá, tantas outras coisas.
A obediência e a paciência são fundamentais para evitar decisões precipitadas e suas consequências. Então perceba que à medida que eu sou obediente e paciente, eu evito grandes problemas. Resumindo, pessoas precipitadas atraem dor de cabeça. Pessoas precipitadas geram bombas, dinamite dentro de casa, que às vezes são difíceis de desarmar e muitas vezes explodem. Pior, trazendo dano para quem não tem nada a ver com isso. Vamos lá? A precipitação pode levar a decisões desastrosas e consequências graves. Devemos aprender a confiar no tempo de Deus e agir com sabedoria e paciência. Eu quero encerrar essa ministração dizendo para você que, como diz o ditado, errar é humano, mas persistir no erro. Então eu queria te convidar a você analisar. Você tem sido precipitado? Você tem sido alguém que age sem pensar, que fala sem medir as consequências? Ontem, na aula 1, sobre domínio próprio, foi guardando a língua na boca, falamos de gente que se arrebenta porque tem a língua grande. Hoje, na aula Vencendo a Precipitação, nós vemos alguém que não soube aguardar. Interessante é que no sétimo dia, era naquele dia que viria a resposta de Deus. E naquele último momento, faltando, quem sabe, minutos, horas, a precipitação de Saul colocou todo o futuro dele em xeque. Eu quero orar com você e pedir que Deus nos ajude a sermos mais tolerantes e sábios e aguardarmos mais confiantes em Deus, porque o precipício, gera consequências desastrosas. Vamos orar? Deus, debaixo dessa palavra, Senhor, que aprendemos hoje, nós vimos, ó Deus, o quão Saul foi precipitado, o quanto ele não conseguiu aguardar somente 7 diazinhos para poder ter uma resposta do céu. Mas de verdade, ó Deus, parando de olhar para o erro de Saul, olhando para o nosso, quantas vezes nós nem chegamos no 7º dia? Quantas vezes nós, Deus, somos tomados pela precipitação de tomarmos decisões em cima da hora, no laço, no momento, no explodir do sentimento ou emoção, e depois, Senhor, temos que lidar com todas as consequências das nossas escolhas. Essa manhã, te pedimos que o Senhor nos ajude de verdade a termos o domínio próprio sobre esse senso, sobre esse ímpeto de sermos precipitados, e que possamos, ó Deus, viver o Salmo 40, que é aguardar com paciência em Ti. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente fazer aquilo que o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe. Precipitado nunca mais. E você que deseja abençoar o nosso ministério, está aí nosso QR Code. Nós queremos melhorar microfone, som, imagem, podcast. Seja a estar nos abençoando para que nós possamos melhorar o conteúdo daquilo que queremos entregar para vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado por você estar online com a gente. Deixe seu comentário, o que você achou dessa aula. Deixe um comentário de pelo menos 5 linhas e coloque para mim, não esquece. Deixe um comentário agora nos comentários. O que você achou dessa aula em pelo menos 5 linhas e escreva para mim os seus 6 últimos números do seu WhatsApp. Se você já nos contactou aqui, o nosso sistema vai identificar e eu vou te mandar o e-book dessa aula completo, que pode ser uma pregação ou um estudo sobre precipitação. Fácil, né? Deixa um comentário agora de pelo menos 5 linhas, deixe os seus últimos 6 números de WhatsApp e você vai ganhar mais esse bônus, esse brinde para abençoar o seu ministério. E como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz.